Como é que acontece uma audiência de custódia? E o que leva uma pessoa a ter a prisão preventiva decretada ou não? Nosso repórter Elias Arruda e o cinegrafista Anderson Matheus conversaram com o advogado criminalista Israel Lima sobre esse tema. Acompanhe. Com base em últimos acontecimentos, tanto em Juiz de Fora como em toda a região, há muitas perguntas e questionamentos sobre a audiência de custódia. Quando uma pessoa vai presa, como isso funciona, qual é o procedimento, qual é o passo a passo, o porquê que muitas pessoas são presas e em seguida são soltas pela justiça. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, o doutor Israel Lima. Doutor Israel, vamos começar primeiro explicando como é que funciona esse processo. A pessoa ela é presa pela Polícia Militar numa ocorrência em flagrante, logo ela é levada para a delegacia. Primeiramente, quando a polícia ela prende em flagrante e leva para a delegacia, ela deve apresentar o flagranteado à autoridade policial. A autoridade policial, que no caso é o delegado, ele vai, geralmente um delegado de plantão, ele vai ratificar o flagrante ou não. Ele vai verificar se realmente há ali os elementos, se houve a legalidade ali no ato da polícia. Então ele vai fazer já uma análise primária, uma análise inicial e vai ratificar a prisão em flagrante. Se ele ratificar a prisão em flagrante, ele vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante para a justiça. Se ele não ratifica a prisão em flagrante ali, já costuma liberar o flagranteado no mesmo ato. A ratificação do prisão em flagrante, ela parte no seguinte princípio, da legalidade, né? Se há, de fato, indícios de autoria do crime, prova de indícios mínimos da autoria do crime e da materialidade. Materialidade é que, de fato, houve um crime e de que, aparentemente, aquela pessoa presa foi quem praticou esse crime. E após toda essa constatação, se o delegado então vê que há necessidade, qual é o próximo passo? Ele, ratificando a prisão, ele vai encaminhar para o juiz, no caso o juízo, para dar sequência ao que diz o artigo 310 do Código de Processo Penal, que aduz que no prazo de 24 horas, em até 24 horas, quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele deve promover a audiência de custódia. Isso está na previsão do artigo 310, com o flagranteado, seu defensor, advogado ou defensor público e a presença do Ministério Público, para verificar ali se a prisão, se todo o acontecimento ali, ela está lícita, se a pessoa ela não foi vítima de agressão ou tortura no momento da prisão, se o flagranteado não foi vítima de alguma agressão, se a prisão ela está legal, se ela foi ilegal, o juiz relaxa a prisão. Se ela foi ilegal. Agora, se a prisão for legal, cabe ao juiz analisar se é caso de concessão da liberdade provisória, se a pessoa preenche ali os requisitos para responder e aguardar responder o processo em liberdade, ou se é o caso de decretar a prisão preventiva do mesmo, que é para garantia, de acordo com o artigo 312, da ordem pública, da ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência do processo. O juiz, na audiência de custódia, ao conceder a liberdade ou decretar a prisão preventiva, ele vai analisar o risco que a liberdade do acusado, do flagranteado, gera para a sociedade. Se não houver risco, se a gente está falando às vezes de uma pessoa que é primária, que tem residência fixa, que tem ocupação lícita, que tem vínculo com a sociedade, com família, às vezes tem um imóvel próprio, ela não tem indícios de que vai se furtar a responder o processo ou que vai se furtar a aplicação da lei penal, o juiz, analisando esses elementos, ele vai conceder a liberdade provisória, estipulando, de acordo com o artigo 319, medidas alternativas diversas da prisão, que é comparecimento mensal em juízo, às vezes até o uso da tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar certos locais em determinados horários, tudo isso está já amparado pela lei. Se ele identificar o critério dele que aquele cidadão preso oferece risco de que vai voltar a delinquir, por exemplo, que vai voltar a cometer crimes, ele vai pedir para o juiz e falar assim, juiz, isso aqui é um caso de que tem que se manter preso. O advogado, de acordo com o artigo 133, ele fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o que nós, enquanto advogados, atuamos? O que nós fazemos? Nós administramos. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada que os advogados estão ali para defender bandidos, não, nós defendemos direitos, nós resguardamos os direitos daquela pessoa que está sendo acusada, nós defendemos os direitos, a aplicação, até para aquela pessoa que de fato às vezes comete um ilícito, que cometeu um ilícito, para vir a ser condenada e a penalizada, porque punir é necessário. Agora, como punir? Então, desde que se observe todo o procedimento, desde que se observe as regras do processo penal. É uma dúvida comum, muitas pessoas depois acreditam que só quando há a prisão preventiva decretada é que a lei está sendo cumprida. Na verdade, mesmo com a liberdade provisória, essa lei também é cumprida e aí o trâmite consegue também ter a fluidez mesmo com essa concessão do juízo.